Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso InovaCast, o podcast do Sebrae Inova, esse grande evento que acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no coração aqui da nossa Brasília. E hoje nós vamos abordar um tema estratégico, um tema super relevante, um olhar sobre a acessibilidade. Tem vários convidados aqui. Daniela Louvores. Daniela, ela é cadeirante, pedagoga, pós-graduada em pedagogia empresarial, consultora especializada em diversidade, equidade e inclusão. Trabalha auxiliando em nível nacional empresas, instituições e órgãos públicos. O Éder Pátria, ele tem um filho de 17 anos, tem muita experiência em varejo, atacado e online. É agora ponte de uma comunidade rica em criatividade e sedenta por conhecimento, a comunidade dos surdos. E o André Pacheco, ele representa a empresa Stella System, uma empresa que vem desenvolvendo sistemas de acessibilidade para deficientes visuais. Ao meu lado, a Bruna Alves, uma das analistas do Sebrae DF. Bem-vindos a todos, todas aqui. Está bem dividido, né? 2 mulheres à minha esquerda, 2 homens à minha direita. Pessoal, deixa eu começar então com a Daniela. Daniela, um olhar sobre a acessibilidade. Esse evento respira tecnologia, né? Como a tecnologia vem ajudando os deficientes hoje, em nível nacional e no cenário externo? Em nível nacional e no ambiente externo, né, a gente fala bastante de cidades inteligentes, Sim. né? Que é o tema central desse evento. Que é o tema central, a inteligência artificial também, tudo isso dentro dos 7 pilares de acessibilidade, né? Quando a gente inclui isso, traz equidade para que a pessoa com deficiência consiga realmente desempenhar todas as suas funções com autonomia, né, com responsabilidade, produtividade, né, que é isso que as pessoas querem, né, serem mais, produzirem mais, né? Sim. Então, assim, hoje, com todos esses apps, esses softwares, né, essa nova necessidade de diversidade, né, de diversificar, né, porque dentro das possibilidades de acessibilidade das pessoas com deficiência, quando a gente fala assim, consultoria de diversidade, equidade e inclusão, a gente foca muito na pessoa com deficiência, mas a acessibilidade, ela é um benefício feito para todos. Sim. Eu uso rodinhas, mas tem uma mãe de carrinho que também usa, né? Um idoso também ele usa, né? Um andador. Então, a sociedade brasileira está envelhecendo muito. Com certeza. O IBGE está aí para provar. Principalmente agora depois da questão do Covid, né, 19, os acidentes automobilísticos e vários outros tipos de acidente, esse número aumentou muito. Nós éramos, em 2010, 45 milhões de pessoas, né, contados pelo censo do IBGE. Então, de lá para cá, vocês imaginam esse número, né? O DIEESE fala, nós temos 26 mil vagas, né, para pessoas com deficiência em aberto. Como que essas pessoas com deficiência vão conseguir transitar na cidade se elas não forem inteligentes? Então, assim, esse tema que o Sebrae Inova traz, né, ele é uma vertente não só para nós, pessoas com deficiência, está muito diverso, está muito inclusivo, porque está trazendo um novo letramento, um novo olhar, né, de que a acessibilidade é algo que foi feito para todos. E a Daniela lembrou muito bem, pessoal, que cidades inteligentes, uma das principais vertentes é o social, né? Uma sociedade mais igualitária, mais justa, com mais oportunidades para todas as pessoas, independentemente de classe, gênero, estado, enfim. Éder, o que você está achando do evento e a importância de trazer temas como acessibilidade para um evento que respira tecnologia e inovação? Bom, pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz. Eu acho que, historicamente, desde 2006, eu acompanho o Sebrae. Eu acho que eu sou piolho do Sebrae. Já é sócio? Nossa, já acho que os professores todos me conhecem. Tantos cursos que eu fiz, tem curso que eu fiz 3 vezes. Então, quando eu nasci empreendedor, acho que foi o Sebrae que fez o parto, né? Posso dizer assim. E eu tenho assim, uma paixão enorme pelo Sebrae. Bom, comecei a ser empreendedor em 2006, mas sou voluntário de Libras desde 2001. Né? Eu sempre fui voluntário, sempre atuei na parte de ser ponte, comunicação entre o surdo e todas as informações. Completando a fala, e depois eu quero até trazer um outro assunto, claro. Eu ouvi vocês falando de cidades inteligentes, e ao mesmo tempo, com o mesmo peso, a tecnologia que está aí vindo com força, não pode deixar de ser humana, não é verdade? De ter ali o olhar para cada pessoa
com a sua especificidade. Atrás da inteligência artificial tem um ser humano. Exatamente. Gente, o surdo, nossa, eu posso até me emocionar, porque o surdo, eu falo do Sebrae para ele e ele pergunta o que é o Sebrae de Brasília. Então daí você já tira muita coisa. Eu vou falar sobre quantos outros temas que temos acesso ao conhecimento e eu falo, olha, vai no Sebrae. Ele, Sebrae? O que é Sebrae? O que é isso? Então já aí você vê a primeira barreira, uma muralha, um desafio enorme. E, pessoal, desculpa. Não, pode continuar. E assim, se eu posso hoje contribuir, eu queria falar que o surdo, né? Eu sei que um dia esse material pode chegar a ser traduzido para Libras e o surdo poder ouvir. Eu quero muito que o surdo seja protagonista, que a luta deles, a voz deles, né, não fale de nós sem nós. E eu tenho certeza que vai estar um surdo aqui no próximo ano, né? E um intérprete aqui dando um apoio para ele, e ele poder falar com propriedade, igual a nossa colega ali está representando mesmo também. Mesmo que tenha sido por força de lei, né? Mas hoje, em qualquer evento, o profissional de Libras está ali presente. Exato. Todas as palestras aqui, para ter uma ideia, contam com esse profissional que é importantíssimo. Estou com o terceiro convidado, daqui a pouco a Bruna entra também em cena aqui. André, a Estela Cis me fala um pouquinho do trabalho da empresa e como ela vem desenvolvendo, com o auxílio da tecnologia, esses sistemas de acessibilidade para os deficientes visuais. Bom dia a todo mundo. Então, complementando o que ele falou aqui, o surdo, ele enxerga, ele escuta com os olhos, né? E o cego, ele enxerga com o ouvido. Exatamente. Então, acontece. E também com o tato. Só que hoje, o tato para o cego não é uma coisa tão boa. Você imagina um cego na pandemia tendo que tatear tudo. Todo lugar que ele chega, ele meteu o dedão lá, depois mete o dedo no olho. Ele não pode ficar preso a simplesmente o braille, porque o braille também, são poucos cegos que são alfabetizados em braille. É mesmo? Muito poucos. A porcentagem de cego alfabetizado em braille é muito pequena, é coisa de 20, 30%. E a maioria dos cegos não gosta do braille. Né? E aí a nossa empresa, a gente pensando nisso, porque hoje o fundador da nossa empresa, o Leandro, ele foi uma das pessoas que contribuiu para escrever a BNT de acessibilidade no Brasil. Né? Durante 10 anos ele foi para São Paulo para poder escrever essa norma e poder melhorar a vida do deficiente em geral. E assim, quando a gente começou o nosso projeto foi porque a gente viu que o piso tático não funciona. Porque ele só dá duas informações, direção e alerta. Só que o cego ele tem uma particularidade que é muito importante, ele não enxerga. Então é alerta para quê? Ele chega no alerta, é uma porta, é um precipício, é um abismo, é uma árvore, é o quê? Ele não Fora sabe. as limitações do Fora as limitações. E aí nós ele estamos no Centro de Convenções de Brasília, Brasília, capital federal, pouquíssimo piso tátil nessa área central de Brasília. E aí o que acontece? O cego, ele se torna totalmente dependente de alguém. 5% dependente, porque todo lugar que ele chega ele tem que perguntar alguma coisa, tem que ter auxílio de alguém. Para ele, um caso que a gente diz muito na rodoviária, um lugar que o cego é o terror. Porque ele chega lá, muitas vezes ele precisa de auxílio, a pessoa auxilia ele, leva para o elevador e rouba ele. Porque ele não sabe quem é, para onde ele está indo. E o nosso sistema a gente fez o quê? A gente começou a fazer o ambiente conversar com o cego. A gente começou desenvolvendo um piso, né, um piso que é um balizamento, não é um piso tátil, um balizamento tátil, onde esse balizamento conversa. O cego ele anda, na hora que ele chega no alerta, ele vai fazer a leitura do nosso piso, o piso vai falar, ó, você está em frente a uma porta. Mas usando o celular, usando o um celular, aplicativo. fone, a gente tem um aplicativo, se quiser depois eu demonstro para vocês aqui um pouquinho. Ele vai usar o aplicativo, ele vai ter o fone de ouvido ligado ao aplicativo. O nosso sistema está embarcado dentro do piso, a gente conseguiu colocar esse sistema dentro de um papel, então a gente faz embalagem de remédio, embalagem de produtos, a gente colocou, lá na nossa sede a gente fez uma exposição de arte com 20 obras de arte, onde o cego chega lá sozinho, ele vai fazer todo o percurso sozinho e ele vai saber todas as obras, de descrição, o que é. Então assim, hoje a gente trabalha e assim, eu vejo que o problema da acessibilidade no Brasil hoje, que ela não é feita por deficientes. E quando é feita por pessoas que querem melhorar, ela não traz a participação do deficiente. Então, ela faz a acessibilidade em cima do que ela acha que é a necessidade do deficiente. E a maioria das vezes não é. A gente lá, toda terça-feira, a gente tem cegos indo lá e testando o sistema. E toda terça-feira a gente aprende muito. Muito. E assim, as pessoas não entendem nem que tem grau de deficiência e diferença. Hoje, no deficiente visual, a gente tem uma baixa visão. Ele enxerga um pouquinho, ele consegue ver vulto, consegue ter um direcionamento. A gente tem o cego, que ele ficou cego, e tem o cego que nasceu cego. Existe uma diferença enorme entre quem nasceu cego e quem ficou cego. Quem ficou cego, ele tem uma referência visual.
Quem nasceu cego, ele não tem a menor noção de como funciona o mundo, ele não tem noção de espaço, ele não sabe o que é uma latinha, ele nunca teve essa informação. E pior ainda, entrando aqui com um amigo, imagina o cara que é cego e surdo. Ele não consegue enxergar e não consegue escutar uma informação. De qualquer forma, você já deu uma amostra de como a tecnologia pode ajudar. Deixa eu voltar a falar com a Bruna aqui. Bruna, por favor. Esse assunto para mim é uma coisa, assim, eu estava conversando com eles lá fora e eu fiquei bem impressionada, porque quando a gente não possui nenhum tipo de limitação, de deficiência, a gente às vezes não sabe nem falar, a gente não sabe, acha que está sendo acessível, não está. E aí uma coisa que eles falaram enquanto eu estava conversando, eu peguei algumas palavras que me marcou muito. Uma foi da Dani, falando que a acessibilidade é uma questão de direito fundamental para essas pessoas. E às vezes as empresas, elas acham que estão sendo acessíveis, mas elas não estão, e a gente levanta a bandeira que está sendo acessível. E o Éder também falou uma coisa muito interessante, que ele estava falando sobre levar o protagonismo. Realmente, hoje, Éder e André, a gente não tem essas duas pessoas aqui, como a Dani, que é a pessoa que está representando as pessoas que são cadeirantes. Mas vocês podem ser a voz dessas pessoas. Então, eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem para os empreendedores, porque às vezes a gente acha que a acessibilidade é muito caro, que vai trazer somente despesas, mas às vezes isso também pode ser uma oportunidade de negócio. Claro. Então, se vocês puderem deixar esse recado para essas pessoas, para a gente refletir e melhorar, acho que seria muito importante. Vamos manter essa ordem, então, Dani. Só fazendo um adendo rápido aqui da fala do Éder, a inteligência artificial ela é importante, as cidades inteligentes são importantes, mas dentro desses 7 pilares da acessibilidade tem algo que é bem legal, que eu vou entrar dentro dessa pergunta que vocês falaram, que é a acessibilidade atitudinal. Né? Atitudinal, que é antes de tudo isso, né? Já que nós estamos tratando de seres humanos, você tem que ter atitude, né? Que é daí que começa essa premissa. Se eu vou acessibilizar, como que eu vou humanizar esse atendimento, tem a ver com a empatia também, né? São pessoas com especificidades de deficiências diferentes, né? Então, assim, é um conhecimento específico para cada situação, né? Então, assim, o que é muito importante é que os empreendedores, né, o mundo corporativo e empresarial, escolas e todos entendam que a primeira palavra de ordem dos 7 pilares da acessibilidade para você iniciar é a acessibilidade atitudinal. E quando o empresário, o empreendedor, ele começa a aplicar a acessibilidade atitudinal, tudo vai ser uma sequência. E o que essa sequência vai gerar para ele? Criatividade, rapidez na tomada de decisão, lucratividade, novos produtos, né? Somos 45 milhões de pessoas em 2010. Né? Hoje falamos é um público consumidor. O mesmo R$50 que você tem na sua carteira, o meu também eu tenho. Né? Então, assim, tudo parte dessa premissa. Então, e uma coisa que eu falo bastante, que eu também sou coordenadora de festivais internacionais na área da cultura, vários projetos, trabalho muito com emprego e renda, é a questão de você realmente... Dani, como a Bruna falou assim, como que eu faço para ajudar? Como que eu faço para conhecer? Conviver. Né? Você tem que conviver para você verificar as necessidades. Cada pessoa, cada um de nós somos uma digital. Né? Então, todos nós realmente, parece clichê, somos iguais na diferença. E a outra coisa que é fundamental nesse processo atitudinal é o nada sobre nós sem nós. Eu vejo muitas pessoas, Éder, né, Bruna, todos que estão aqui, fazendo projetos que gastam valores inenarráveis, que tem um tempo de construção e eles fazem até com uma boa intenção, achando que aquilo vai funcionar. Quando você vai executar, que você chama as pessoas com deficiência, aquela não gira, não roda. O André falou. Não roda. Não tem muitas vezes pessoas com deficiência ocupando cargos-chave, cargos de decisões, cargos que assinam projetos. Que vão passar essa vivência. Então, assim, quando a gente fala nada sobre nós sem nós, é realmente para que você também goste desses benefícios da produção da pessoa com deficiência, que são seres que produzem muito, né? E assim, a palavra de ordem é para ser acessível, tem que ter, a princípio, acessibilidade atitudinal.
nas cidades inteligentes, eu falo assim, nos ambientes de trabalho, né? Sim. Que eles são na rua, eles são interno, são em casa, então tem que ser inteligente de todas as formas. O Éder e o André, de certa forma, já se anteciparam a pergunta da Bruna, a colocação da Bruna, porque são dois empreendedores que aproveitam, né, que sentem na pele o que os deficientes necessitam hoje, e tem muita área para o empreendedor mirar esse público, que é um público que consome, é um público que Carente. tem muita força, é um público que carente. se mobiliza e hoje tem muito mais força de mobilização com as redes sociais. Por favor, o Éder. Bom, completando, né, a palavra da nossa amiga Dani. Gente, o que eu percebo para o surdo, quem já teve aí a oportunidade de morar fora, porque fazer turismo fora do Brasil é bem bacana. Agora, quando você mora e você vai ligar no 0800, porque a sua conta tá o dobro do preço, é frustrante, é triste. Você fica se sentindo incapaz de resolver um problema tão pequeno. Então eu vejo o surdo, na minha visão, que é só que eu posso falar, é só da minha visão, em relação a eles podem falar muito mais sobre isso, é que a comunicação, pessoal, ela é o começo de tudo. Eu creio que até o pensamento, né, nós ouvintes, a gente vai pensar, poxa, eu vou comer, a gente escuta o pensamento, então o pensamento surdo, o pensamento visual, né, como é que é a restrição linguística, o que é isso? É o que você é hoje, é resultado de tudo que você consome de informação. Então você consegue pensar sobre aquilo, entender aquilo, se comprometer, enfim, muita informação sobre Para os isso. deficientes visuais, já tem um exemplo clássico de como a tecnologia avançou. Para os deficientes auditivos, como é que está isso? Aplicativos, enfim. Bom, a ligação de vídeo. Gente, isso aí acho que mudou a história do surdo, né? Porque vocês lembram que tinha uns telefones assim em cima do shopping que eles tinham? Então, o WhatsApp, pessoal, hoje em dia também a gente está traduzindo, né? O intérprete está traduzindo ali e o surdo confia cabalmente na nossa profissão, que tem uma ética em si. Mas, agora o surdo ele usa também o que transcreve a voz. Ele confere ali, opa, calma aí. Até mesmo o surdo que está palestrando, enfim, ele confere depois se o intérprete, né, deu a voz corretamente no que ele estava falando. Então, a tecnologia tem mudado e eu acredito que tem muita coisa pela frente. E a última palavrinha, só para terminar essa parte da fala, gente, empresária Dani, tem custo, tem conta, paga imposto, ela tem um financeiro para cuidar e às vezes, gente, tem a lei na vida do empreendedor, agora eu falo pelos empreendedores, a lei vem, você tem que fazer isso, 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 e como é que ele vai ter o equilíbrio financeiro? O Sebrae fica preocupado, tem que pagar, a acessibilidade é caro sim, é verdade, porque o profissional se formou, fez faculdade, trabalhou, é merecedor daquele salário como qualquer outro que está aqui. E o que resume, eu acho que a gente pode aprender sobre isso? Nós precisamos ser inteligentes. Tem custo? O que eu posso ver com as empresas que ganham dinheiro com acessibilidade? O que eles podem contribuir? Cursos, né? Que às vezes a pessoa vem, podem oferecer cursos e a comunidade pode contribuir, cursos de comunicação de Libras e custear isso, pessoal. Né? Ter ideia, ser criativo. Poxa, é caro, mas como que eu ganho dinheiro de uma forma que todos saem ganhando e isso aqui o custo ameniza? Inteligência é tudo. Mercado, inteligência. Com certeza. André, sua visão sobre isso? Então, a minha visão é o seguinte, eu acho que hoje a gente tem que ter mais empatia, né? A frase que a Dani falou é a base do deficiente visual, é o que eu mais escuto. Nada para nós sem nós. Essa é a frase do deficiente, porque assim, é aquele negócio que a gente falou, o problema é que as pessoas querem fazer a coisa pro deficiente, mas eles não sabem qual que é a realidade do deficiente, então eles às vezes fazem até com boa vontade, mas não funciona. Então assim, eu acho que você tem que se botar na pele, então eu não vou deixar nenhuma mensagem, é um desafio. Então todo mundo que está escutando aí, vamos fazer só um desafio. Agora fecha o olho e vai no banheiro. Onde você estiver, fecha o olho e vai no banheiro para ver como é a realidade do cego, como é a vida dele, como que ele faz tudo no dia a dia. Então isso eu acho que é um exemplo clássico, porque até na sua casa, se você fechar o olho e for no banheiro, você vai ter dificuldade, onde você conhece tudo. Imagina um cego que está num banheiro, que ele nunca, num shopping, que ele nunca viu. Ele tem que entrar e tatear o banheiro inteiro, porque é um lugar que normalmente é muito sujo, para ele poder fazer as necessidades dele. A gente teve um exemplo clássico agora, o cego pedindo a Bruna para levar ele para o banheiro porque ele não consegue chegar sozinho. Então assim, é muito difícil. Então a mensagem que eu dei é o quê? Tenta se botar no lugar do deficiente. Eu quero fazer uma rampa, que a Dani também falou, eu quero fazer uma rampa para o deficiente, pega uma cadeira e vai na rampa. Sim. Eu quero fazer um piso tático para o deficiente, fecha o olho e vai no piso tático para ver se vai funcionar.
ou chama alguém que sabe fazer. Empatia é fundamental. Pessoal, o tema é riquíssimo, mas nós Muito temos amplo, um né? tema, Ah, um tempo, perdão. Para a gente finalizar, eu quero jogar rapidamente a visão de vocês sobre cotas. Elas são importantes, estão funcionando, e a mensagem final. A lei de cotas já existe há 32 anos, né? Ela já... Revolucionou? Pouco, muito pouco, né? Hoje a gente trabalha muito com a questão do emprego apoiado, apoiando a pessoa com deficiência, as empresas também, dentro de um giro de 360 graus, para conseguir realmente fazer que essa funcionalidade da cota comece a ser uma realidade, né? E assim, por que é tão importante esse tema que vocês estão trazendo aqui dentro do Sebrae Inova 2023? É que isso é uma realidade que tem que ser vivida pelas famílias, pelos assistidos das pessoas com deficiência, pelas empresas, até você, pequeno empresário, pode se tornar muito grande quando você começar a entender como funciona isso, né? Hospitais particulares, né? O Éder está falando ali do surdo, o outro está falando do cego. Já imaginou você surdo chegar no hospital para você falar o seu sintoma? Então, olha, existem várias maneiras de empreender dentro da área da pessoa com deficiência, da pessoa que tem, né, a sua mobilidade reduzida. E aqui vocês estão com um tema importante, com pessoas que entendem desse assunto, e nós estamos aqui junto com o Sebrae Inova para realmente começar essa inovação. Estão de parabéns. Esse é um pontapé inicial realmente, porque o Sebrae é um órgão muito importante, que as pessoas com deficiência precisam conhecer, que precisam ter novos programas inclusivos. Pode contar com todos nós, com certeza. E assim, eu quero deixar o meu agradecimento. Ontem eu tive uma fala, né, ali no palco 2, né, do Conecta Movimento, né, e assim, para as pessoas começarem a ouvir. E na sua rua, na sua casa, na escola, no seu ambiente de trabalho, existem muitas pessoas com deficiência. Comece a conviver com as pessoas com deficiência, use a acessibilidade atitudinal. Com certeza. Obrigado pela participação, Daniela Louvores. Éder, cotas. pessoal, eu escutei a palavra cotas, né? A minha opinião honesta, né? Sincera. Eu acredito, pessoal, que as empresas não tinham que ser obrigadas, apesar que é importante, a lei ajuda muito, mas elas tinham que estar muito interessadas em contratar, né? Elas tinham que estar assim disputando esses profissionais. Nossa, eu preciso porque é lucrativo para mim, traz resultado para mim, eles são fantásticos, eles têm uma... Cara, isso é o que vai transformar, e eu acho que isso tem que vir na base. Por quê? O empreendedorismo, para mim, ele é libertador de toda essa comunidade, porque a minha formação foi enfermeiro, graduei como enfermeiro. Gente, todo dia o professor falava, estuda para você ter um emprego bom. Eu nunca vi um professor falando, estuda que você vai ter uma empresa boa. Nunca. Então, essa palavra, o capacitismo que está em alta agora, né? A Dani, infelizmente, o tempo não permite, mas ela poderia falar muito, que é aquela coisa assim do preconceito, de achar que a pessoa não pode, e principalmente de cuidar dela, proteger, isolar demais, blindar, e ela não se desenvolve. Fala assim, não, gente, olha que maravilhoso hospital. Imagina um surdo empreendedor, empresário, fantástico, ter 3 intérpretes contratados com o dinheiro que ele ganhou. Isso é fantástico, o surdo pode fazer isso, e eu sou a favor dessa linha de pensamento aí. Que ele cresça, ganhe dinheiro, empreenda, monte seu negócio e contrate lá 50 pessoas para atender ele em tudo que ele precisa. Oxalá. Obrigado, Éder, pela participação. André, para finalizar. Eu concordo aqui com o Éder, eu acho que a cota é muito importante hoje porque a gente não tem capacitação. Então o que acontece? O deficiente físico ele precisa da cota porque ele não tem as mesmas armas para poder lutar pelo trabalho. Ele não tem uma captação, um estudo que seja direcionado para a deficiência dele. Assim, hoje o cego, o surdo, o deficiente, ele vai estudar na mesma escola que a pessoa escuta e fala, mas tem gente lá para ajudar, tem, mas não é direcionado para ele. Então ele não consegue ter o mesmo desempenho que outra pessoa, porque ele não tem a mesma qualificação e a mesma condição. Então, mais importante do que a cota é a capacitação do deficiente, porque ele possa brigar de igual para igual. Então, eu acho assim que você proteger o deficiente não é bom nem para ele.
O deficiente ele não quer ser protegido, ele não quer ser incluído, ele só não quer ser diferente. Esse é respeitando. Obrigado, André, também pela participação. Bruna, para fechar. Não, era isso mesmo que ele falou, que eles querem ter o mesmo direito e ter voz, ter protagonismo. E esse é um assunto muito interessante, que vocês podem depois compartilhar também com outras pessoas, porque esse vídeo vai ficar gravado no Sebrae Inova. Então compartilhe para o máximo de informação, chegar ao máximo de pessoas, a gente poder transformar um pouquinho a mentalidade de várias pessoas. É isso aí, respeito, credibilidade. Pessoal, agradeço mais uma vez a atenção. Até um próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.